Agora na 101 FM, Transitando, um programa que educa para o trânsito. Sinal verde, segue em frente, nunca vai na contramão. Dirige com cuidado, no amarelo, atenção. No sinal vermelho, para. Motorista educado, não estaciona errado. No portão de uma garagem, nem em cima de calçada. Simpatia, gentileza, não joga lixo na rua. Cuida bem da natureza, é nossa, é minha, é sua. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. A partir de agora está no ar o Transitando, um programa educativo que traz para você discussões e informações sobre diferentes temas de trânsito em Campina Grande e em todo o Brasil. Este programa é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a 101 FM. O nosso principal objetivo é atuar na construção de uma conscientização e orientar os motoristas e pedestres sobre as leis do trânsito, contribuindo para um trânsito de paz e com menos irresponsabilidades. O Transitando está no ar todas as sextas-feiras, dando orientações e informações sobre as leis do trânsito e trazendo em primeira mão as mudanças realizadas pela STTP em Campina Grande e toda a região. Contaremos com a presença de parceiros do Detran, SEST Senat e STTP. Eu sou Matheus Farias. E eu sou Inaldete Almeida. O Transitando começa agora. No amarelo, atenção, no sinal vermelho, para. No programa de hoje, traremos inúmeros temas para a segurança no trânsito. Entre eles, trânsito de carroças de tração animal. Tem lei para elas? Tem mudanças em linhas de ônibus e em ruas de Campina Grande no quadro Se Liga no Trânsito. E no infrator folgado de hoje, quais calçados são indicados para dirigir? Dependendo da sua escolha, pode acarretar multa. Na semana passada, Matheus, um acidente envolvendo uma carroça de tração animal e uma caminhonete deixou 4 mortos e um ferido na BR-230 em Campina Grande. Aqui na cidade é comum encontrarmos carroças trafegando pelas ruas de Campina. Mas será que elas também passam por algum tipo de fiscalização? Existe uma lei municipal de 2012, Naldete, que prevê que as carroças puxadas por burros ou cavalos que circulam em Campina Grande sejam emplacadas e os animais registrados por chips, como forma de extinguir progressivamente até 2022 o uso do veículo de tração animal aqui na cidade. Nós conversamos com Daniel, que é gerente de trânsito da STTP, e ele comentou conosco como anda esse processo de emplacamento das carroças e se há uma fiscalização. Bem, sobre os VTAs na nossa cidade, a lei número 5.159, de 23 de abril de 2012, institui o Registro Geral de Animais e dá outras providências, né? E nessa mesma lei, ela designa e responsabiliza o Centro de Zoonoses para esse cadastramento, né? Com relação ao emplacamento das carroças e bem como chipagem dos animais e cadastramento dos proprietários. Uma outra lei também, que é uma emenda dessa mesma, fala sobre a fiscalização. Bom, com relação ao trânsito, os agentes de trânsito não têm ainda o instrumento, a ferramenta propícia para fiscalizar as infrações de trânsito. Precisa de uma regulamentação advinda do Denatran, uma vez que a lei que rege as atribuições e competências dos agentes municipais de trânsito é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, portanto, faz necessário uma regulamentação advinda do Denatran. A exemplo das cinquentinhas, houve uma época que as cinquentinhas estavam trafegando livremente pelas ruas da cidade e elas não tinham obrigatoriedade de realizarem um licenciamento junto aos órgãos estaduais de trânsito. Uma vez detectada várias situações que envolviam as cinquentinhas como infrações de transitar sobre o passeio, transitar na contramão e até se envolver em um acidente, o Denatran achou por bem fazer a regulamentação desse tipo de veículo. Então, dessa forma, faz necessário também a regulamentação por parte do Denatran para que haja a fiscalização condizente às normas de circulação e conduta no trânsito. Uma outra fiscalização também que a lei aponta é sobre os maus tratos, né,
aos animais, e a lei também estabelece que os animais eles só poderiam trabalhar 5 dias na semana, tendo 2 dias de folga. Então esses 2 tipos de situações, quem deve fiscalizar é o Centro de Zoonose junto com a SESUMA, Secretaria de Serviço Urbano e Meio Ambiente, que tem competência sobre tal fiscalização. Infelizmente, nós, agentes de trânsito, nesse sentido, nós só podemos executar nossos trabalhos, nossas atividades, mediante o que está preconizado no Código de Trânsito Brasileiro, bem como no Manual Brasileiro de Fiscalização. Você está ouvindo Transitando. O Código de Trânsito Brasileiro, Matheus, no artigo 52, diz que os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto ao meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada. Os condutores dos veículos de tração animal devem obedecer, no que couber, as normas de circulação previstas nesse código. Ao prever que os veículos de tração animal devem obedecer às normas de circulação, entendemos que lhes são aplicáveis todas as regras de utilização da via pública que se exigem aos veículos providos de motor. Devem obedecer às ordens de preferência, às proibições de ultrapassagem, às determinações quanto ao estacionamento, entre outras, excluindo-se apenas aquelas que taxativamente o Código limita aos veículos automotores. Os condutores das carroças, Matheus, podem inclusive ser penalizados pelo cometimento de infrações de trânsito, desde que possuam um registro junto ao Código de Trânsito que permite a inclusão de tais informações no sistema de processamento e arrecadação de multas de trânsito. Ressalta-se que o registro e licenciamento depende de legislação municipal nos termos do artigo 129. Além disso, menciona o artigo 52 a competência do órgão ou entidade executiva de trânsito com circunscrição sobre a via para fixar outras formas de circulação, como, por exemplo, a proibição do trânsito destes veículos em determinados locais ou horários, por meio de utilização da placa de regulamentação, proibido o trânsito de veículos de tração animal. Se liga no trânsito! Tem mudança na linha de ônibus 400. Desde o último domingo, dia 28, os ônibus da linha 400 em Campina Grande passaram a atender apenas a região do bairro do 40. O objetivo é melhorar o tempo de intervalo, que era de 47 minutos, e deve passar para 35 minutos. Com o novo itinerário, os ônibus da linha 400, quando vierem no sentido centro-bairro, irão passar pela Avenida Almirante Barroso, Rua Damasco, entrando à direita na Rua Costa e Silva e voltando pela Rua do Sol. Continuando o trajeto, seguirá pela Rua Manuel Borba, Rua Santa Rita e acessando o trecho do Dallas Park, já no sentido centro. A STTP informa ainda que a área do residencial Nenzinha Cunha Lima estará sendo atendida apenas pelos ônibus das linhas 404 e 444, já que a linha 400 não mais atenderá aquele conjunto. A STTP também informa, Inaldete, que a partir desta última segunda-feira, o dia 29, a Rua Nilo Peçanha passa a ter sentido único de direção, no trecho com a Rua Delmiro Gouveia até a Rua Almeida Barreto, no Santa Rosa. De acordo com o setor de projetos da STTP, o trecho era mão dupla, e isso vinha causando conflitos, já que o fluxo da Rua Nilo Peçanha era maior no sentido já implementado no bairro da Prata. Conforme planejamento, houve também a inversão de preferência de passagem. Foram implantadas placas de pare na Rua Nilo Peçanha para a Rua Delmiro Gouveia, onde os veículos que vêm em menor quantidade da Rua Delmiro Gouveia deverão parar no cruzamento para dar preferência de passagem aos veículos que transitam na Rua Nilo Peçanha. Com essa mudança, a linha 444 sofreu ajuste de itinerário para atender às novas demandas de circulação da região. Os ônibus dessa linha circularão pelo seguinte trajeto: Rua Almeida Barreto, Rua Castro Pinto, Delmiro Gouveia, José Eupídio da Costa Monteiro, deixando de passar pela Rua Nilo Peçanha. Já os ônibus da linha 404 continuarão no mesmo itinerário original, sem quaisquer alterações.
E para facilitar a vida daqueles que irão fazer Enem neste final de semana, a STTP divulga seu plano especial de transporte público e monitoramento de trânsito nos dias de prova. Conforme planejamento operacional, serão disponibilizadas equipes de agentes no período de realização das provas, nos principais polos geradores de tráfego das vias da cidade. E o sistema de transporte público de passageiros circulará nos domingos 4 e 11 de novembro com frota utilizada durante os dias úteis. A operação terá início sempre a partir das 11 horas, objetivando facilitar o fluxo de veículos que será intensificado pelo deslocamento dos participantes no Enem. A STTP alerta que para evitar quaisquer transtorno de última hora, os condutores de veículos iniciem seu trajeto com antecedência e procurem rotas alternativas para os locais de provas. Infrator folgado. Ao dirigir, você pode usar qualquer calçado que você se sinta confortável ou que combine com a ocasião do local para onde você está indo. Quais serão as orientações do Código de Trânsito Brasileiro em relação ao uso de calçados para os condutores quando estiverem dirigindo? Segundo o artigo 252, inciso 4º, Matheus, é infração dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. É infração média com penalidade de multa. Uma dúvida que grande parte dos brasileiros tem é se pode dirigir de chinelo ou não. E caso não haja outro calçado, será que é permitido dirigir descalço? Anota aí as duas regrinhas básicas para responder se pode dirigir de chinelo. Se o chinelo for aberto, não pode. Se ele for fechado atrás como uma sandália, aí pode. O que acontece é que o chinelo solto pode atrapalhar na hora de frear ou fazer uma troca brusca de marchas para usar o freio motor. O calçado pode se soltar, enroscar no pedal, deslizar do pé e atrapalhar o movimento do motorista. São várias as situações que percebem que parecem bobas, mas que expõem o condutor e passageiros a riscos totalmente desnecessários. A multa atualmente para quem for pego dirigindo com calçados inapropriados está em R$ 130,16. E dirigir descalço, pode? Sim, você pode. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe apenas que você dirija com um calçado solto ou que prejudique o uso dos pedais. Mas o código não fala nada sobre dirigir descalço. Ou seja, caso você esteja de chinelo e não tenha outro calçado em mãos, opte por dirigir descalço. Talvez não seja muito confortável, já que existem pedais que são muito duros, principalmente de carros mais antigos. Também pilotar moto no asfalto quente pode incomodar, mas como não pode dirigir de chinelo, assim também como não é permitido o salto alto ou qualquer calçado que comprometa o uso dos pedais, é a melhor opção para não ser multado caso seja abordado por um agente de trânsito. Isso aí, Naldete. Ou então, tenham sempre em seu veículo um calçado apropriado para dirigir para que você possa fazer a troca. E evitar, assim, ser um infrator folgado. O Transitando fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Tivemos na produção e apresentação deste programa, eu, Matheus Farias. Também na apresentação e edição, eu e Naldete Almeida. Coordenação do professor Pereira. Supervisão da professora Gorete Sampaio. E assim nos despedimos de todos vocês que nos acompanharam neste programa de hoje. Tchau, até o próximo Transitando. Nunca vai na contramão, dirige com cuidado. Você ouviu Transitando, um programa de educação para o trânsito da UEPB, em parceria com a 101 FM.